receber o poder de Deus através desse fruto que estamos proposto a entregar ao nosso Deus. E nesse início eu gostaria de falar uma palavra que está em Mateus capítulo 11, verso 28, que é um convite, né, para cada um de nós, todos os dias do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus. Querido e Deus amado Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, entregamos nossa vida, todos os nossos problemas, todas as nossas alegrias, todas as nossas afrontas, tudo, Senhor, tudo que consiste a nossa vida neste mundo, Senhor, está nas Tuas mãos, porque nós sabemos, Senhor, que se o Senhor não estiver conosco, zelando, guardando por cada um de nós, quem somos nós, Senhor? Não temos controle de nada, Senhor, mas nós sabemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que peleja por nós, que nos guarda, que não dorme e que é verdadeiro. É um Deus que não deixa a gente carregar um fardo mais pesado do que nós podemos suportar. Paizinho querido, toma as nossas vidas, abre o nosso entendimento, o nosso conhecimento para ouvir a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento para entregar um culto racional a Ti, Senhor, conforme a Tua vontade. Que possa, Senhor, essas nossas orações neste momento, aqueles irmãos que estão clamando a Ti neste momento, que as orações possam chegar diante do Teu trono e que possam derramar, Senhor, derrama sobre nós as Suas bênçãos, os Seus milagres, a Sua cura, a Sua transformação, regeneração em nós, Senhor, mudança de vida e a salvação, Senhor, que buscamos ela todos os dias, Senhor, não perdê-la, Senhor, em nome de Jesus. Segue este lugar com a Tua glória, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua proteção, e que nenhum mal venha sobre este lugar. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar e adorar o Senhor em nome de Jesus. Aqueles que puderem, se coloquem em pé em nome de Jesus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Que grande és Tu, maravilhoso.
Senhor, Tu és, como Tu sempre foste, Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que agindo ninguém impedirá. Nós Te louvamos, Senhor Jesus, nós Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, nós Te amamos, Espírito Santo, necessitamos da Tua presença e do Teu consolo. Aleluia, glória a Deus. Oh, Santo, em nome de Jesus. Olha o tamanho do amor de Deus por nós, ó. Essa canção. Deus enviou Seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Naquela cruz, na cruz morreu por mim e por você. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte o Senhor nos chamará para Ele, sem medo, então eu terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus seja sempre louvado. E a nossa vida está nas mãos do nosso Deus Pai. Aleluia. Pode se colocar, tomar seus assentos. Vamos agora nos alimentar, adorando a Deus, ouvindo a Sua palavra. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, que mais uma vez se renovou nesta manhã e nos deu a oportunidade de respirarmos o fôlego de vida. E eu quero agradecer a presença de todos, a presença dos nossos queridos irmãos,
família, amigos, motoclubes, simpatizantes que estão nos acompanhando também nas redes sociais. Um beijo no coração de todos. Hoje eu pediria que os irmãos abrissem a Sagrada Escritura na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. É o 2 Timóteo, capítulo 1. Foi Paulo em quem escreveu para seu discípulo amado Timóteo, não uma, mas 2 epístolas, 2 cartas, em nome de Jesus. Eu quero fazer a leitura com a igreja do capítulo 1 ao verso 1. Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos iniciar a leitura. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, está lançado a tua palavra esta que muda destinos, transforma vidas inteiras, famílias inteiras, de geração em geração, pois tu és o Deus que quebra toda maldição. Na cruz do Calvário, o Senhor levou o cativo, o cativeiro, e por isso nós estamos livres e libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso, Espírito Santo, fala conosco nesta noite, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Tu sabes, ó Pai, aonde operar, aonde fazer, aonde realizar. Por isso o nosso coração está aberto, Pai, e desejoso para nos alimentarmos e recebermos de Ti tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. E a certeza que nós temos no coração é que nós Te amamos e que não há outro Deus além de Ti, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós rejeitamos agora no nome de Jesus toda atrapalho sobre este culto, todo roubo, toda situação adversa. Que o Senhor nos blinde, cerca este lugar com circo de fogo, coloca arcanjos de guerra sobrevoando este lugar, ó Pai, para que nada se perca e mais uma vez a Tua vontade seja feita sobre nós, assim na terra como no céu. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu tinha dito, essa aqui é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas antes de ministrar, eu queria fazer uma pequena leitura sobre a introdução dessa epístola. Essa epístola ela é muito pequena, ela tem apenas 4 capítulos. Mas para que a gente possa entender essa segunda carta, porque já é uma carta talvez de despedida, né? Uma carta muito profunda e uma carta de exortação, porém em amor.
Eu vou fazer uma leitura. Eu necessito que os irmãos prestem bastante atenção para que entendam na mensagem de hoje. O contexto histórico dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Prisioneiro em Roma, como resultado da perseguição movida por Nero. Sabia Paulo que ao escrever esta carta, que sua morte estava próxima. Enfrentando o frio, a solidão, enfrentando a masmorra, o veterano missionário escreveu ao seu jovem filho na fé esta carta intensamente pessoal. Pouco depois, segundo a tradição, ele foi decapitado na Via Ostia, a oeste de Roma. Aleluia. Eu acredito que a leitura foi bem certeira, né, irmãos? Nós sabemos aqui que Paulo estava preso, encarcerado, sofrendo, não porque era ladrão, não porque era um homem de coração ruim, não por conta dos seus pecados, mas ele estava encarcerado por conta de servir a Cristo Jesus. E ele bem sabia que os dias dele estavam próximos. Ele sabia que Jesus iria levá-lo aos céus. E para isso, irmãos, ele escreve então a segunda carta ao seu discípulo querido, que era praticamente como um filho para Paulo. Até porque para os pastores as ovelhas são como filhos, né? E ele, mesmo encarcerado, ele orava, intercedia e escrevia para as suas ovelhas, para seus filhos amados. Então nunca duvide. Teu pastor pode estar velhinho, pode estar acamado, mas se ele é um pastor de verdade, ainda velhinho, ainda acamado, ele vai estar lá orando em espírito pela tua vida. E a oração do justo é eficaz. E se nós estamos aqui, queridos, eu já falei isso por várias vezes, porque nós somos frutos de oração. E nesta carta, na segunda carta, ele relembra Timóteo algo muito importante, porque tem dois tipos de pastores: os verdadeiros e os falsos. E o próprio Jesus disse que nos finais dos tempos nós deveríamos estar alertas contra os falsos pastores e os lobos devoradores. Então ele diz assim no primeiro versículo e primeiro capítulo: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus e de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Eu vou falar uma coisa para vocês: não basta querer ser pastor. Muitos querem ser pastor, mas o dom é de Deus. É Deus quem dá os dons. É Deus que chama, recolhe para os pastores, outros para mestres, outros para ciência, outros para cura. Então Deus, Ele chama muitos, mas muito poucos são escolhidos. Então ele relembra Timóteo o seguinte, porque se Timóteo ele estava num momento, mesmo que Paulo estava preso, Timóteo também estava num momento muito difícil da sua vida, porque o pai dele, entre aspas, o pastor dele, aquele amigo, aquele irmão, aquele pai, aquele que era tudo para Timóteo, estava preso, estava sofrendo, e ele sabia que os dias de Paulo estavam contados. Então, o mesmo sofrimento que o pastor sofre pela ovelha, a ovelha que ama o seu pastor, ele também sofre
pelo seu pastor, porque é bíblico também: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. E Timóteo estava passando, irmãos, talvez o maior dilema da sua vida. E é tão difícil para nós, na nossa humanidade, é tão complexo quando você passa por um dilema na tua vida, que você fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? E por mais que a gente sabe que nós só temos o hoje, que o futuro pertence a Deus, nós sabemos que na nossa humanidade nós acabamos nos preocupando, e era o que Timóteo estava preocupado. Por quê? Quem assumiria o legado do apóstolo Paulo? Timóteo. Quem iria tomar conta da igreja local aonde Paulo já estava ministrando e amando os membros? Timóteo. Então ele estava tomado do medo de uma responsabilidade mais ou menos parecida com a de Josué, quando teve que assumir o cargo de Moisés. Você já parou para pensar que você foi chamado por Deus para cumprir os propósitos do Senhor? E o propósito do Senhor é que você cresça em graça, em sabedoria e em estatura, até você completar a maioridade. Porque depois nós não crescemos mais em estatura, mas crescemos em graça, e em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Agora, por mais que nós venhamos a crescer, quando nós nos deparamos com uma situação que nós pensamos que é muito maior do que nós, então dá aquele gelo na barriga, não dá? Dá aquele friozinho na barriga. Mas o que eu quero dizer para a igreja hoje, irmãos, é que o crente, ele sempre vai ter esse gelinho na barriga. Ele sempre vai ter essa sensação que ele chupou um house, porque Deus, ele sempre vai fazer você andar para frente. Ele sempre vai permitir situações, e todas as situações, inclusive boas, mas também as ruins, para que você cresça. Porque não existe nada que é bom e que não possa ser melhorado. E também não existe nada que é ruim que Deus não possa realizar na nossa vida. Então ele relembra Timóteo para transferir para Timóteo a segurança. Timóteo, aqui quem está falando não é só o Paulo, o teu amigo, o teu pai, o teu irmão. Aqui quem está falando é aquele que foi chamado, aquele que foi escolhido de Deus, e que você viu que eu sou realmente escolhido. Agora eu preciso desabafar com você, porque ainda tem coisas que ainda falta acontecer, e nós não chegamos, nós dois, até o final do curso. E é aí que está o grande problema. Como homem, muitas vezes você não chega no final do curso, porque acontecem muitas coisas no meio do caminho. O único que nos dá a condição de chegar no final é Jesus. E Paulo chegou no final com Jesus, ao ponto dele falar: combati o bom combate, segui a carreira e guardei a fé. Então ele fala do combate, ele fala de seguir a carreira, e ele fala da fé, mas ele, como ele tem a liberdade com Timóteo, ele fala da fé sem fingimento. Porque a Bíblia fala assim: falai a verdade uns com os outros, mesmo que doa, mesmo que você faça outra pessoa sofrer, mas você tem que ser autêntico, você tem que ser você. E Paulo disse claramente: o meu tempo está chegando. E ele continua aqui no verso 3, Paulo era muito inteligente, não tenha dúvida disso. Foi o homem que escreveu mais cartas em todo o tempo. Por isso ele disse aqui no verso 3: dou graças a Deus. Ele estava dizendo: eu agradeço a Deus, a quem desde os meus antepassados, ele está falando até
da família dos antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações de noite e de dia. Olha como Paulo vai ao ponto. Ele estava dizendo assim: Timóteo, eu posso ser falho, eu posso ser pecador, mas eu fui chamado, eu fui escolhido por Deus, e desde os meus antepassados Deus tem sido fiel na minha vida e em todos os meus. Mas uma coisa você guarda no coração: eu oro por ti todos os dias e todas as noites. Você quer um amigo melhor do que esse? Você quer um exemplo de Deus melhor do que esse? Quem é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis de dia e de noite? Todo momento. O Espírito Santo. Jesus subiu, desceu sobre nós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está intercedendo por nós a cada momento. Quando você de repente fala um palavrão, quando de repente você desliza ou até peca, você pede perdão para Deus, o Espírito Santo de Deus está lá, ele acende a luz e fala: opa! Aí você, meu Deus, o que eu fui fazer? Então ele está orando, está intercedendo para quê? Para que você continue a sua jornada e vá até os céus. Era a mesma coisa que Paulo refletia. Como Paulo, a jornada dele estava se acabando, então ele estava dizendo a Timóteo: Timóteo, você vai continuar, porque a oração tem poder, e eu oro por ti de dia e de noite. E Timóteo, uma das primeiras coisas que ele sabia e tinha certeza em Paulo, é que Paulo não era mentiroso. Paulo era verdadeiro, porque conheceu a verdade e a verdade os libertou. Então ele estava tão liberto, tão verdadeiro, tão consciente de seguir a Cristo, que nada mais que acontecesse com ele iria se decepcionar com o reino de Deus, porque ele sabia que todos os seus passos, todos os seus dias estavam direcionados por Deus, ainda preso em cárcere, ainda passando por uma situação adversa. Então ele continua a Timóteo dizendo: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para te ver, para que eu transborde de alegria. Quando existe uma comunhão, existe a verdade do choro e do riso. É como uma aliança, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Então Paulo estava dizendo aqui: eu me lembro, Timóteo, das tuas lágrimas. Ele estava dizendo: eu me lembro quando você chegava para mim, contava teus problemas, chorando, soluçando, parecia que não ia ter solução, e teve. E agora eu estou com saudade de te abraçar, eu estou com saudade de poder ir aí, mas eu não posso. Então essa carta está chegando para você, e eu quero que você entenda aquilo que está reservado para você, ainda que eu não posso. Irmãos, vamos tratar do mundo natural e das pessoas limitadas. Tem pessoas que estão tão limitadas que não pode fazer absolutamente nada mais por ninguém, por um ente querido, por um parente, porque vamos exagerar exageradamente. A pessoa está sem braços, está sem pernas, está com câncer, não anda, não tem dinheiro, não tem mais nada, mas ela ora pela pessoa. É a única coisa que ela pode fazer. E eu vou lhe dizer uma coisa que fique assim marcado nisso para a tua vida: por mais que você faça para a tua família, para os teus amigos, para os teus irmãos, não há nada mais rico, não há nada mais nobre, não há nada mais puro do que uma oração. Sabe por quê? Porque se você entrega um presente para o teu amigo, algo para a tua família, ele vai se alegrar e vai te dar um abraço na hora. Mas a oração ele não vai ficar sabendo.
mas você vai estar lá, de joelhos, orando: Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, tira ele dessa prova. Se não for para tirar dessa prova, se ainda ele tem que se manter nessa prova, manda os sinais, assim como o Senhor mandou as 10 pragas no Egito, para que Moisés, pelo menos ele sabia, estando diante de Faraó, diante do próprio demônio da época, ele tinha os sinais que garantia, que dava solidez, fortificação, para que ele prosseguisse ao Senhor. E essa é a nossa oração. Porque quando você vê um irmão que está passando uma dificuldade muito grande e você não consegue ajudar, a dor dele dói em você, e essa dor faz com que você ore por ele, entregando a vida dele. Queridos, você quer ser nobre? Você quer agradar o coração de Deus? Ame aquilo que Deus ama. Simples assim. Ame o que Deus ama. Já que nós não somos Deus, porque o que eu mais ouço de muitas ministrações que eu faço, quando eu vou puxar a orelha de alguém em uma exortação, às vezes alguns ficam bravos e falam assim: pastor, eu não sou Cristo. Eu não sou Cristo. Eu não tenho sangue de barato. Justamente, você não é Cristo, porque Cristo é um só, não existe outro. Sangue de barata você também não tem, você tem o sangue de Cristo na tua vida. Porém, você pode orar sim. Você pode orar para você, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Você pode orar. E é isso que Paulo estava dizendo, porque sem oração não vai. Porque a oração, você já conhece que ela é composta de ação. Adianta o pastor só orar lá na minha casa e eu não vim nos cultos? Eu sou um homem de oração. Eu vou lá na madrugada, eu vou dobrar meu joelho, vou orar, vou buscar, vou falar: Pai, abençoa o irmão Wilson, abençoa a irmã Sabrina, a pastora Elane, o José Mário, a Cineide, a Luzinete, a Adélia, todo mundo aqui, só que eu não apareço no culto. Adianta? Não. Eu tenho que ter a oração e a ação. E era isso que a essência que Paulo estava dizendo, porque nem a prisão fez com que Paulo parasse de orar por Timóteo, nem a prisão fez com que Paulo parasse de escrever as cartas, as epístolas à igreja. Aí ele diz assim no verso 5: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Olha que coisa linda. Paulo, quando você está preso, quando você está ali sem tanta coisa para fazer, o que mais nós fazemos é pensar, não é verdade? Por isso que tem um ditado popular que fala que mente vazia é a oficina do capeta, né? Davi ele pecou porque a mente dele estava ali. Em vez de ele estar na guerra, ele estava lá passeando, fazendo outras coisas, né? Então, mas mesmo Paulo também, ele não deixou de ser humano, ainda orando, ainda escrevendo epístolas. Tinha um momento que ele tinha as lembranças, os pensamentos, e um dos pensamentos dele, ele relata a Timóteo, ele disse assim: eu me lembro, Timóteo, da tua fé sem fingimento. Eu me lembro que você sempre foi um homem de fé. Desde que nós começamos a caminhar com Cristo, você tinha fé, e a tua fé era verdadeira. Não é aquela fé, irmãos, que a pessoa fala que tem e não tem, né? Tem até uma piada, brincadeira, eu contei há uns 10 anos, ela é muito antiga, você deve saber, né? O crente sai da igreja cheio de fé, pulando, alegre, né? Aí tem mais 2 com eles, tem 3 aí, né? 3 crentes, todo contente com a Bíblia aqui, voltando para casa, louvamos ao Senhor, Jesus está voltando. Aí daqui a pouco passa na frente de um cemitério, tem um cara sentado no muro do cemitério. Aí eles já vão meio assim, diminui o passo, começa o coração a acelerar e fala: quem que é o senhor? Ele fala: bom,
quando eu era do mundo, ele ia dar o testemunho que ele era crente. Os três lá, correram, né? Isso porque eles tinham acabado de sair da igreja. Então eles estavam achando que eles estavam falando com o Espírito. Então essa é a fé fingida, né? Essa é a fé fingida. Não é aquela fé verdadeira, né? O cara ia simplesmente falar assim: ó, quando eu era do mundo, né? Eu fazia isso, fazia aquilo, mas Deus me resgatou. E eu talvez estou aqui hoje para trazer uma mensagem para vocês, né? Continua firme, continua na igreja. Mas não, só bastou uma palavra. Quando eu era do mundo, eles arrepiaram. Nós estamos falando com fantasma. E ó, correu. Então ele fala da fé sem fingimento. E olha a intimidade. A mesma que primeiramente habitou na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice. E eu estou certo que também em ti. Lembre, irmãos, que a gente sempre fala que nós somos frutos de oração. Você já ouviu falar em toda a Bíblia aqui da avó Lloyd e da mãe Eunice? Olha a profundidade da riqueza, do amor, do conhecimento. Paulo conheceu a avó de Timóteo. Vamos conjunturar aqui. Talvez a velhinha estava com dor na coluna, dor no corpo. Aí Timóteo falou assim: ô Paulo, vamos lá na casa da minha vovó para orar para ela, dar um conforto para ela. Vamos lá. Vamos pegar o óleo aqui para ungir a velhinha, né? E depois a mãe: a minha mãe está passando um problema com meu pai, Paulo. Vamos lá, ajuda lá, faz um aconselhamento de casal lá. É para já, vamos lá. Então, ele se aprofunda, você entendeu? É muito fácil falar: não, tá bom, vou orar. Orar é fácil, gente. O difícil é orar com a fé genuína, porque a oração ela tem ação e a fé genuína ela tem obras. O resultado da fé são obras. Não existe fé sem obras. Toda pessoa que você vê que está bem arrumado, bonito, os coaches da vida, porque não tem mais, parece que não existe mais pastor nesse mundo, agora é só coach, né? Eles fazem curso para arrebanhar multidões, para todo mundo ficar rico, para todo mundo ficar bonito, para todo mundo ter postura correta, saber que cor combina com a outra roupa. É isso que ensinam nas igrejas hoje, mas não ensina Jesus. E aí acabou, eles cobram, né, a palestra, porque na verdade eles são falsos pastores, e a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Cobra e depois eles se viram com a família, né? Você já conhece, já sabe orar, então você se vira com a tua família lá. E a verdade não é assim, né? A verdade é que nós todos somos uma família. Exemplo: se o pastor chegar aqui e pedir para uma oração para a igreja, falar: irmãos, como eu já fiz isso muitas e muitas vezes, meu pai está passando por uma cirurgia cardíaca, minha mãe está passando por uma cirurgia cardíaca, pastor José está colocando um marca-passo, eu peço a oração da igreja. Quantas vezes? Eu creio, irmãos, que muitos oraram. Eu não posso falar todos, porque daí eu seria demagogo. Por que demagogo? Porque as pessoas são ruins? Não, porque o ser humano é limitado e esquece das coisas. Às vezes ele está passando um problema tão grande para ele, e ele ainda não é crescente na fé, ele é menino na fé, então ele esquece de orar para os outros, porque ele está focado no próprio problema dele. Agora, sem esquecer que enquanto nós cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Por isso que essa frase ela tem que ser a número 1 no nosso coração. Ame o que Deus ama. Ame. Deus ama fazer o bem. Deus ama ter misericórdia. Deus ama vidas. Deus ama perdoar. Então, não é só a questão de nós amarmos a Deus. Irmãos, quantos filhos amam seus pais, mas não obedecem seus pais? Eu amo meu pai, pastor. Eu conheço tanta pessoa que caiu nas drogas, e eles choram, mas soluçar e falavam assim: mas eu amo tanto meu pai, eu amo tanto minha mãe, mas
Mas só que eu só dei tristeza para eles, pastor, eu não vejo a hora de sair dessas drogas e tal, e dar alegria para eles. Mas não sai. Não sai. E por que não sai? Porque precisa de oração. Ainda que eu falo que nós somos frutos de oração de outras pessoas, mas a pessoa também precisa orar. Era o que Paulo estava falando para Timóteo. Ele estava só lembrando. Lembra que eu orei para tua avó? Lembra que eu orei para tua mãe? Lembra que eu orei para você? E você nunca teve uma fé fingida? Então continua. Continua, Timóteo. Continua, porque este é o caminho. Muitas coisas vão tentar tirar você da oração. Tirou você da oração, você não é mais ninguém. Um homem que não ora é um homem que não conversa com Deus. Até uma pessoa que é mudo, mas cristão, ele conversa com Deus. Agora a pessoa não é mudo, não é surdo e para de conversar com Deus, é uma coisa muito errada. E aí o verso chave desse texto está aqui no verso 6. E ele diz assim: já conhecendo o filho, já conhecendo a Timóteo, sabendo que Timóteo estava baixo astral, desanimado, porque a avó velhinha, a mãe passando por problema, Paulo já à beira da morte. Então ele vem no verso 6 e diz assim: por esta razão, pela tua fé, pela tua ação, pela fé sem fingimento, por você saber que eu sou chamado, escolhido de Deus, por você saber que nós somos amigos, por você saber que nós somos leais, por esta razão eu te admoesto, por essa razão eu exorto, que reavives, em algumas outras traduções, que restaure, que traga à tona o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. No Antigo Testamento, Deus usava muitos apóstolos para separar as pessoas do ministério. Então, Deus ungiu Paulo, e Paulo ungiu a Timóteo e separou ele para o ministério, consagrou ele para o ministério. Então ele fala: reavives o dom que há em ti. Lembra quando eu te impus as mãos? Pelo poder e pela glória de Deus. Então, esse é o ponto-chave. Por quê, queridos? Olha, preste bastante atenção, o pastor já vai terminar a pregação. Nada que é externo, nada consegue reavivar um dom que está dentro de você. Pode ser temporariamente, mas o abatimento volta. Não existe nada que possa reavivar um dom dentro de você, a não ser se for você mesmo. Mas não é Deus, pastor? É. Mas ele fala: vinde a mim. O que a pastora abriu com hoje? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, sou eu. Paulo estava dizendo assim: Senhor, eu não consigo ir até Timóteo. Eu estou triste, eu estou abatido, eu estou preso, mas reaviva o dom que está em mim, porque eu preciso reavivar Timóteo. Simples assim. Jesus, lá no jardim de Gêmeos, transpirando sangue, todo mundo conhece a frase: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você não estava aguentando, não estava suportando, mas contudo seja feita a tua vontade. Aí ele ficou esperando. Deus não falou nada. Aí o que ele fez? Reavivou o dom dele. Ele chegou e falou: não, eu vou para a cruz, eu vou reavivar, afinal eu nasci para isso, eu tenho esse dom. Tanto que ele desceu, pegou Pedro e João dormindo, né? Ô gente, não posso ficar um pouquinho longe de vocês, vocês já caem no sono? Mas ele não contou para eles. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui, Pedro e João. Estava lá em cima com o papai, mas eu não estava aguentando. Ia edificar Pedro e João? Pedro e João estavam dormindo de tristeza. Eles não estavam dormindo de sono. Sabe quando não tem mais nada que fazer? O meu mestre
meu mestre, é notório, era visível no rosto, na fisionomia de Jesus. Imagine internamente o que Jesus sofreu. Mas ele reavivou o dom que estava nele. E esta carta é a flecha que atinge o alvo para o despertamento de Timóteo. Porque, queridos, nós vamos passar e muitas pessoas não vão passar com a gente. Porque elas não vão mais estar aqui. Eu não estou nem falando do ímpio, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito. Eu estou falando das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente tem convívio. Então, enquanto você vive, reavive os dons e reavive as pessoas, porque este é um dom que está em nós. Nunca você reclamar para um amigo, para uma pessoa, murmurar, vai ajudar ou vai contribuir em 1% para a pessoa. Pelo contrário, se você tem problema, se você tem que reclamar, vá aos pés do Senhor. Agora, confessar os pecados uns aos outros é uma coisa. Agora, você pode ajudar aquela pessoa a afundar. Vamos fazer um trocadilho aqui. Eles eram muito amigos e muito verdadeiros. Não que Paulo mentiu na carta, pelo contrário, Paulo falou extremamente a verdade. Mas vamos supor que Paulo expusesse essa segunda carta dizendo assim: Timóteo, eu estou preso, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, eu estou passando fome, estou com saudade de você, estou com saudade da igreja, mas não posso fazer mais nada. Acabou tudo para mim, acabou tudo, ora para mim. Nem isso ele pediu para Timóteo. Ele falou: eu estou sofrendo, eu estou preso, mas reavives o dom que está em ti. Vai para frente, menino, porque o meu tempo já está acabando, agora o teu está acontecendo. Vai para frente, anima, independente da sua idade, vai para frente, porque muitos dependem de você. Você consegue compreender isso? Você sabia, aqui hoje, em nome de Jesus, eu falo com a maior certeza absoluta, de todos nós que estamos aqui. Se algum de nós aqui pararmos hoje, não é que você vai para o inferno, ninguém vai para o inferno se você parar de vir na igreja. Não, o que importa é realmente o teu coração e a tua comunhão com Deus. Mas se você parar de servir ao Senhor, muitas pessoas vão parar. Se Timóteo recebesse uma carta pessimista, Timóteo ia pegar aquela carta, ia ler, ia chorar, aí ia chegar na igreja e falar assim: gente, o meu discípulo, o meu apóstolo, o que eu aprendi tudo, vai morrer, não tem mais jeito, eu não tenho condição de chegar na altura dele. Vamos fechar aqui a igreja, cada um vai para a sua casa. Entendeu? Você vê que uma atitude muda destino, muda geração. Paulo foi decapitado e Timóteo continuou. E diz assim para terminar: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Irmão, medo e covardia são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Até porque medo, você não tem medo só de um gigante de 3 metros de altura. Você tem medo de uma coisa nova. Você tem medo de uma pandemia que chegou e fala: misericórdia, nunca aconteceu isso na vida. Não é? Eu tenho medo porque eu vou fazer uma prova, será que eu passo ou não? Então, medo é uma situação, e o medo você avança, mas covarde não. Se a pessoa serve a Cristo e é covarde, aí é a fé com fingimento. Entendeu? Porque covarde não existe no povo de Deus. O povo apanhava e crescia. Quanto mais eles apanhavam, mais eles trabalhavam, mais se multiplicava lá no Egito.
O povo de Deus, quanto mais passa por tribulação, mais dá glória a Deus e mais milagres eles veem. Porque sabe que tudo é temporário nessa vida. Não existe nada que é eterno, gente, a não ser a nossa salvação. Me fala uma coisa que é eterna, se não for o nosso Espírito, a nossa salvação com o Senhor e Ele, o próprio Senhor. Não existe mais nada que é eterno. Tudo passa. Então ele fala assim: não seja covarde. E ele vai bem na ferida, porque até ali Timóteo não tinha sido covarde. Mas por quê? Porque ele sempre teve um arrimo do lado. E quando você não tem um arrimo do lado? E quando você não tem ninguém para contar? Porque já era, não existe mais. Então, Paulo estava prevendo até o futuro. Estava falando assim: um dia você vai passar por tanta luta, Timóteo, mas não se acovarde, porque o povo de Deus não é covarde. E ele dá a fórmula e a receita. Deus não nos dá espírito de covardia, mas o que Deus nos dá? Espírito de poder, de amor e moderação. Poder, amor e moderação. É tudo que nós precisamos. Poder de Deus em nós para realizarmos as curas. Poder de Deus em nós para que as nossas orações e as nossas preces sejam escutadas. Amor, que é o dom maior, e a moderação, que é o domínio próprio. Porque se nós não tivermos o domínio próprio, você destrói em 2 minutos aquilo que você construiu toda a tua vida. E para terminar, quero abençoar, fazer uma oração. Mas hoje o pastor, na entrada da igreja aqui, eu precisei usar muito meu domínio próprio hoje. Muito meu domínio próprio. Mas usei. Então isso significa que nós temos o domínio próprio. Então aconteça o que acontecer, diante das afrontas, diante das setas, não se engane, não caia no argumento do diabo. Porque tudo que ele quer é que você perca o domínio próprio. E depois, irmãos, a pior coisa não é Deus, porque Deus ele vai te perdoar, mas é a tua consciência, porque a tua fé não é fingida. É a tua consciência que vai falar: não, que miserável que você é. Entendeu? Então se preparem, não sejam covardes e use o dom que Deus deu. Use o dom. Poder de Deus está em nós. O amor de Deus está em nós. E a moderação está em nós. Não vai além do limite. Tem gente que quer fazer a Bíblia ir além, e tem outros que quer a Bíblia venha menos. Não tem jeito. A Bíblia é a Bíblia, não tem jeito de acrescentar nem de diminuir. Então, é o equilíbrio em Deus. Aquilo que Deus falou, está falando. Amém, gente? Vamos orar a Deus. Você que acredita que essa palavra vinda dos céus, você que está passando por tantas dificuldades, precisa de um reavivamento dentro do teu coração, nós vamos pedir para Deus. Ainda que Paulo falou para Timóteo que ele precisava reavivar o dom na vida dele, com certeza Timóteo orou a Deus pedindo que Deus avivasse. Assim como Abacuque, passando pelos dias mais terríveis da sua vida, sendo perseguidos pelos cananeus, os povos mais bárbaros dessa terra, ele disse: Senhor, aviva a tua obra no teu tempo determinado. Senhor, meu Deus e meu Pai, tu sabes e conheces o nosso coração, Senhor. Tu sabes todas as dificuldades, os ventos contrários, as alegrias, as tristezas, ó Pai. Mas se porventura dentro de nós estiver alguém, Pai, que precisa ser avivado, reavivado, que o seu coração seja incendiado novamente, Pai, que o Senhor faça isso por nós, Pai.
em nome de Jesus, até porque cremos com a fé genuína que aquele que começou uma boa obra há de completá-la. Por isso, completa, Senhor, a boa obra nas nossas vidas, nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés, livra-nos, Pai, do mal, livra-nos, Pai, do laço do passarinheiro, livra-nos, Pai, de toda tentação, em nome de Jesus, para que nós possamos usar os dons do poder, os dons, em nome de Jesus, Pai, que todos que o Senhor deu para nós, de moderação, de amor, e que isto, Pai, seja impregnado nas nossas vidas e resplandecido aonde nós estivermos, Pai, porque aonde estivermos, o Senhor estará no meio de nós, e nós não queremos estar aonde o Senhor não estará. Por isso, Pai, nós estamos nas Tuas mãos, leva-nos, guia-nos e nos abençoe conforme o Teu propósito. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Vão em paz, que Deus os abençoe. E domingo às 19h30 nós teremos o culto.